Boa noite a todos. Que maravilha, hein? Que legal a gente estar juntos aqui com essa grande iniciativa da Texaco de propiciar um curso de gestão com 8 aulas. E vocês sabem, né? Quem já me conhece sabe que são mais de 20 que eu venho trabalhando firme na gestão, porque eu sempre falo que gestão é a tal da luz no fim do túnel. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também. E gestão é uma coisa que nós, donos de oficina, não estamos tão acostumados. As 8 aulas vão falar de várias etapas da gestão que vão propiciar, que vão dar condições de você, ao final dessas aulas, conseguir trabalhar melhor o dia a dia da sua oficina. Sabe aquela história que a gente chega no final do dia, a gente está muito cansado? A ideia é essa, você ficar um pouquinho menos cansado, trabalhando e implantando gestão. Por isso, a gente preparou com muito carinho essas 8 aulas, esse curso, para que você consiga aproveitar ao máximo. Vale lembrar que lá no final de cada aula, então hoje no final da nossa aula, a gente vai ter alguns sorteios de brindes no decorrer do nosso bate-papo e da nossa aula, eu vou estar falando sobre eles, e ao final também de cada aula, a gente vai estar disponibilizando uma pequena avaliação. Você faz a avaliação e, passando pela avaliação, você vai receber um certificado da Texaco, exclusivo da Texaco. Então, vale a pena, porque, olha, faz toda a diferença quando um cliente chega na sua oficina e vê lá um cercado emoldurado, bonitinho, falando de itens da gestão do dia a dia da sua oficina, que, entre outras coisas, cuidam do seu cliente. Bom, a primeira aula nossa de hoje não poderia deixar de ser diferente. A gente vai falar sobre gestão financeira. A gente vai aqui o conceito e a prática da gestão financeira. Bom, a gente sabe que gestão financeira, nos dias normais, já não é tão... Muitas vezes, nós, de oficina, temos a ideia de que a gestão financeira é só contas a pagar e contas a receber, e eu quero mostrar para vocês que gestão financeira é muito mais do que isso. Gestão financeira faz parte da vida e do dia a dia de cada um de nós. E como donos de oficina, a gente vai ter que tomar muito cuidado. Mais do que cuidado, a gente vai precisar tomar uma decisão de implantar efetivamente a gestão financeira em nossas oficinas. Nesses tempos que a gente tem vivido, que são tempos difíceis, a gestão financeira vai nos mostrar um caminho muito legal e eu quero te convencer que vale a pena trabalhar com a gestão financeira. Então, vamos caminhar agora e vamos tentar entender. A gestão financeira, e aqui eu quero trazer alguns itens, alguns passos a passos, né? A gestão financeira, ela começa na gestão financeira da nossa vida pessoal. A gestão financeira, ela não começa só na minha oficina. Então, eu primeiro preciso cuidar da minha vida pessoal, preciso entender que implantar e trabalhar a gestão financeira na minha vida pessoal, para depois eu conseguir implantar a gestão financeira na minha oficina. Não é possível, não tem como eu querer implantar a gestão financeira na minha oficina se a gestão financeira da minha vida pessoal ela não está tão organizada. Então, essa é o primeiro cuidado que nós temos que ter e enfim, pensa bem nisso, hein? Gestão financeira começa na sua vida pessoal. Mais do que isso, a gente tem que entender que ao analisarmos a gestão financeira, a gente vai analisar muito mais do que o contas a pagar. Muitas vezes, nós que somos donos de oficina, a gente tem o costume e até porque a gente se envolve muito no pátio da oficina, a gente tem o costume de falar assim, deixa eu ver o que eu tenho para pagar e deixa eu ver quanto que tem lá no banco. Se a gente fizer só isso, a gente vai estar errado. A gente vai estar caminhando para uma gestão que, nesses momentos que a gente está vivendo, não vai se encaixar e não vai servir. Bom,
Mais do que isso também, a gente precisa entender que a gestão financeira não nasce no setor financeiro. Vamos guardar isso daí, hein? Gestão financeira não nasce no setor financeiro. Às vezes a gente acha que a gestão financeira está lá no meu contas a pagar e contas a receber, mas a gestão financeira vai te dar um passo para trás e entender que o meu contas a pagar nasce daquilo que eu compro, então nasce das minhas compras e nasce também do meu custo fixo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Tudo que está no meu contas a pagar, antes veio ou dos meus custos fixos ou veio daquilo que eu comprei, peças, insumos, etc. E o meu contas a receber nasce no orçamento. Então, se eu não trabalhar bem o compras, não alimentar bem o meu compras, aquilo que eu estou comprando, se eu não definir corretamente os custos fixos da minha oficina e se eu não fizer orçamentos com qualidade, eu vou ter problema, eu vou deixar de ter uma informação confiável e uma informação assertiva no meu financeiro. E para finalizar, a gestão financeira, principalmente em tempos difíceis, exige cada um de nós, donos de oficina, analisar os indicadores. Por que eu analiso os indicadores? Primeiro, vamos entender que indicadores são os números da sua oficina. O contas a pagar é um número, contas a receber é outro, mas existem vários outros números, ou seja, vários outros indicadores. Esses números, quando são confiáveis, eles me ajudam a olhar e eu, dono da oficina, decidir qual o caminho baseado nos números. Este número está bom, vamos continuar fazendo o que estávamos fazendo. Este número não está tão bom, então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar e analisar o que nós precisamos fazer para poder melhorar estes números. Então, os indicadores são essenciais. Para a gente não ficar falando de muitos indicadores, daqui a pouquinho eu vou estar falando de alguns indicadores essenciais na gestão financeira da sua oficina. Bom, vamos caminhar um pouquinho mais aqui e vamos tentar entender um pouquinho dessa questão da gestão financeira, exatamente do que eu falei. Se ela já não era tão simples nos dias de hoje, ela já está muito mais difícil. Bom, quando eu falei no comecinho do nosso bate-papo, dessa aula nossa, sobre uma luz no fim do túnel, o que eu estou querendo dizer? Toda crise que existe no nosso país, sempre a gente vai sair um pouquinho machucado dela. Todos nós, sem exceção. Eu e você. Porém, uns vão sair mais machucados e outros vão sair menos machucados, mais arranhados e menos arranhados. O que causa essa diferença? Por que uns vão sair melhores de uma crise, de momentos difíceis, do que outros? Porque estes analisam e trabalham os indicadores da sua oficina, trabalham os indicadores da oficina deles. Então, nesse caso, se você quer trabalhar a gestão financeira da sua oficina, trabalhe esses indicadores que eu vou colocar agora, que eu vou falar agora. Esses indicadores são a luz no fim do túnel para que você passe por momentos difíceis, independente de quais sejam esses momentos difíceis. E aí, os indicadores que você precisa trabalhar na sua oficina são o prazo médio de pagamento e recebimento, o fluxo de caixa mais o DRE e o ponto de equilíbrio. Esses 3 indicadores, 4, porque o fluxo de caixa e o DRE estão juntos aí, são os indicadores que vão possibilitar o equilíbrio emocional que todo dono de oficina precisa ter. Existem vários tipos de gestão. Gestão de pátio, gestão de pessoas, gestão da qualidade. Mas a gestão financeira é aquela que possibilita o equilíbrio emocional do dono da oficina. Ou seja, você tem dinheiro para pagar as contas e sobrar um pouquinho, tudo caminha bem. Não tem dinheiro, você está com contas atrasadas, nem tudo vai caminhar
tão bem. Então, este é o ponto principal da gente trabalhar a gestão financeira. E aí, agora, nós vamos trabalhar os indicadores, pontos de equilíbrio, DRE, fluxo de caixa. Nós vamos trabalhar, e prazo médio de pagamento e recebimento, nós vamos trabalhar cada um separadamente, para você colocar no dia a dia da sua oficina e entender a importância desse indicador e, mais do que entender a importância, colocar em prática. A gente está fazendo uma coisa hoje que a gente não tem costume de fazer. 7 horas da noite, a gente está estudando. Você que é dono de oficina, é essencial isso. Isso vai agregar valor no dia a dia do seu trabalho. E não tenha dúvida que ao encontrar este equilíbrio emocional que eu falei que a gestão financeira dá para você, tudo vai caminhar melhor na sua oficina. Bom, mais uma vez, o que são indicadores? Indicadores são os números da sua oficina. Eles sempre mostram alguma coisa, algum indício, e são um instrumento da gestão. O indicador, ele existe para medir. Se você não medir, você não vai conseguir nada na sua oficina. Ô, Fábio, mas você falou, mas eu não estou conseguindo entender tão bem. Bom, todo indicador, ele é utilizado para medir um determinado resultado. E, ao medir este resultado, você compara este resultado com os meses anteriores, com os dias anteriores e com as outras oficinas, ou seja, com o mercado. Por isso, o primeiro indicador fundamental, essencial, para que você tenha na sua oficina é o indicador ponto de equilíbrio. Se a gente for tentar entender uma definição do que é o indicador ponto de equilíbrio, está claro e guardem isso. Ponto de equilíbrio é o valor ou a quantidade que a oficina precisa vender para o custo das mercadorias vendidas, dos serviços, ou seja, as despesas fixas e as despesas variáveis. Então, resumindo, o ponto de equilíbrio é quantos dias a empresa precisa trabalhar para pagar todo o custo dela. Qual que é o custo de uma oficina? É a soma do custo fixo mais o custo variável. Então, ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio, a empresa não vai ter lucro e prejuízo. Fábio, eu ainda não entendi muito sobre o ponto de equilíbrio. Então, nós vamos caminhar um pouquinho mais e entender cada um dos indicadores que compõem o ponto de equilíbrio. O primeiro indicador que compõe o ponto de equilíbrio, e não precisa guardar tudo de cabeça. Fica tranquilo. Eu vou trazer um exemplo aqui e no exemplo você vai ver como que é fácil e como que é tão importante de você trabalhar o ponto de equilíbrio na sua oficina. Bom, para você encontrar o ponto de equilíbrio, você precisa trabalhar o primeiro indicador. Você tem o primeiro indicador da sua oficina, que é o custo fixo. Então, o primeiro indicador que você tem que trabalhar é encontrar todos os custos fixos da sua oficina. Ô, Fábio, tá, mas o que é custo fixo? Bom, primeira coisa, a Texaco vai disponibilizar uma planilha fácil de ser preenchida. Então, se você não tem um software de gestão, não tem problema. A Texaco vai disponibilizar uma planilha com a relação dos principais custos fixos de uma oficina. Mas, para ficar fácil de entender, o aluguel é um custo fixo, o salário dos funcionários é um custo fixo, salário, não é comissão. O salário é um custo fixo. E vai por aí afora. A energia é um custo fixo. Ou seja, tudo, imagine o seguinte, se você fechar a sua oficina, aquela conta que chegar para você, fora a compra de peças, etc., mas o aluguel, a conta de energia, o salário dos seus funcionários, produzindo ou não, você vai ter que pagar. Isso é custo fixo. Bom,
Aí, a gente entendendo um pouquinho o que é custo fixo, agora a gente vai entender um pouquinho o que é custo variável. Custo variável são todos aqueles custos que variam, ou seja, que mudam de acordo com a sua produção. Produziu mais carros, gasta mais. Produziu menos carros, gasta menos. Então, como é que é fácil de entender? Peças é custo variável. Comissão é custo variável. E tem alguns outros custos variáveis que também a Texaco vai disponibilizar uma planilha com a relação dos principais custos variáveis das oficinas. Você tem dúvida? Você vai depois pegar essa planilhinha que a Texaco vai estar disponibilizando, você vai pegar, vai levantar o aluguel, por exemplo, os salários, a energia, a água. Se você paga a contabilidade é aquele custo que você tem que pagar todos os meses. Se você tem um software de gestão, você paga um valor mensal, é um custo fixo. E a mesma coisa com o custo variável. Então, quando a gente fala que existe a necessidade da gente entender os custos da oficina, a gente está falando de entender o custo total da oficina, que é a soma do custo fixo mais o custo variável. Deu para entender agora como é que não é difícil? Mas não é só isso. A gente também precisa entender que, ao encontrarmos o custo total, a gente tem o primeiro indicador que vai nos ajudar a encontrar o ponto de equilíbrio da nossa oficina. E, se você entender esse slide, tudo que eu estiver falando do exemplo, que eu vou dar alguns números, vai ficar muito fácil. Mais do que ficar fácil, vai ser um modelo para você seguir na sua oficina amanhã. Bom, então, entendemos o que é custo total da minha oficina. Agora, nós precisamos entender o que é a meta de venda diária. Eu preciso encontrar quanto que eu tenho que vender todos os dias. Essa é a minha meta. E a minha meta é baseada nos custos. Então, quando eu encontro o custo total, a meta de venda diária, eu consigo encontrar o ponto de equilíbrio, que é o dia do mês em que tudo que eu vendi, que é o faturamento, cobre este custo. Está dando para entender como é que não é difícil? Olha, pode parecer, mas não é difícil, de verdade, não é. Então, nesse caso específico, que agora ficou até mais fácil de todo mundo conseguir visualizar a tela, para que eu preciso encontrar o equilíbrio na minha oficina? Para eu saber quantos dias do mês eu preciso trabalhar para pagar todo o custo da minha oficina. Entendeu agora que custo é a soma do custo mais o custo variável? Eu falo, mas e a meta de venda diária? A meta diária, já eu falo dela. Bom, esse é o conceito para entendermos custo fixo e custo variável. Eu espero que vocês tenham entendido bem esses conceitos. Para a gente, antes da gente mudar de slide, ficar fácil da gente pegar um exemplo e trabalhar o ponto de equilíbrio, eu não posso deixar de falar com vocês que cada oficina precisa preencher, ou nessa planilha que a Texaco vai disponibilizar, ou ainda no software de gestão, identificar todos os custos fixos e todos os custos variáveis. E não pode esquecer de nada. Custo, independente se você pagou ou não, ele tem que aparecer. Vou dar um exemplo simples. Eu não paguei a guia de FGTS dos meus funcionários. Não tem problema. Não pagou porque o governo falou que não precisava pagar neste momento. Porém, ela tem que estar contabilizada no custo. Se não o cálculo do ponto de equilíbrio, vai dar errado. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai anotando aí, porque no final nós vamos abrir um tempinho para eu estar tentando tirar as dúvidas de cada um de vocês. Bom, vamos caminhar agora para o nosso exemplo e a gente falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá, vamos passar mais um pouquinho.
E nesse momento, eu vou até pedir o pessoal deixar a tela cheia, porque fica mais fácil de todo mundo visualizar. Vamos lá. Aqui eu estou trazendo uma oficina exemplo. Imagina que seja uma oficina, a sua oficina. Então, você levantou o custo fixo da sua oficina e o valor que chegou na avaliação foi 20 mil. O que tem dentro desse 20 mil? Salário, aluguel, gestão, contador, energia, conta de água e assim por diante. Combinado? Agora vamos ver um outro número que seria de custo variável. Bom, a minha oficina, exemplo, ela tem um custo variável de 45 mil. Óbvio que você vai encontrar o valor da sua. Nesses 45 mil, a gente está incluindo tudo que a gente comprou de peças, tudo que a gente tem de comissão para pagar. Então, são os custos variáveis. Eles estão incluídos aqui. Bom, quando eu pego o custo fixo mais o custo variável, eu encontro que o custo total da minha oficina é 65 mil. Tá dando para entender? Tá vendo como é que agora, se você entendeu aquele conceito do que é custo fixo variável, fica mais fácil? Bom, vamos caminhar um pouquinho mais. Eu já entendi agora e já encontrei o custo total da minha oficina. Agora nós vamos encontrar a meta de venda diária. E a meta de venda diária, ela nada mais é do que... Eu vou até pedir de novo para deixar a tela cheia, porque fica mais fácil ver. A meta de venda diária é igual ao custo total dividido pela quantidade de dias úteis. Então, vamos tentar entender agora, passando um pouquinho mais. Vezes a margem. A margem também a gente vai falar já já sobre ela. Vamos passar mais um pouquinho aqui. Bom, vamos lá. Vamos mais um. Então, se eu pegar o mês de junho, que foi o mês anterior, e sempre no ponto de equilíbrio, eu vou olhar a quantidade de dias úteis que tem no mês que está começando. E eu sempre faço essa análise no último dia do mês. Fechou o mês, eu faço a análise para calcular. É óbvio que eu posso ir fazendo todos os dias, mas no último dia do mês eu tenho que fazer essa análise. Como o mês de julho está no começo, eu peguei como exemplo o mês de junho, que são 21 dias úteis. Então, se eu pegar, se eu for querer encontrar agora a meta de venda diária, eu vou pegar o custo fixo, que é 65 mil, e dividir por 21 dias, que aí eu encontro o valor da meta de venda diária, que dá R$ 3.095. Bom, imagine o seguinte, se todos os dias úteis do mês eu vender R$ 3.095, chega no final do mês, eu pago todos os custos da minha oficina, mas não sobra nada. E a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro, todo mundo quer. Então, aqui é que entra a margem que a gente vai colocar, né? Então, eu vou colocar aqui os 3.095 e colocando uma margem de 20%. Qual que é a margem correta para a minha oficina? Depende do perfil da oficina e depende de outras análises e outros cálculos. Mas, média, pode colocar aí em torno de 16% a 20%, você vai encontrar um resultado bem legal. Neste caso, eu estou colocando 20% para ficar um número mais redondo e fácil da gente entender. Então, se eu pego a meta de venda diária encontrada só através do custo, 3.095, e multiplico por 20% e acrescento 20%, eu vou encontrar que a minha oficina precisa vender todos os dias R$ 3.714. Bom, olha que legal isso. Quando eu vendo R$ 3.714, deixa só aparecer a tela aqui para a gente. Quando eu vendo R$ 3.714, eu já consigo ter ideia para calcular o equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o custo geral dividido pela meta de venda diária mais a margem. Então, vamos colocar os exemplos aqui agora até o final para a gente entender. Pode passar aí esse e mais um. Isso. Legal. Então, não, volta um. Então, o ponto de equilíbrio
é eu pegar os 65 mil, dividir por 3.714, ou seja, o ponto de equilíbrio da minha oficina é 17,5. Fabio, 17,5 o quê? Bom, agora pode passar mais um slide, mais um item aí que fica fácil de entender. Nós entendemos que o mês de junho tem 21 dias úteis. Dos 21 dias úteis, eu gasto 16,5 dias para pagar o custo da minha oficina se eu vender 3.714 por mês. Ô, Fábio, mas a minha oficina, o faturamento dela é menor, não tem problema. Isso serve para uma oficina muito pequena, que fatura 8, 10 mil reais por mês, e para uma oficina muito grande, que fatura 200, 300 mil reais por mês. Não tem problema. Isso serve para uma oficina grande, isso serve para uma oficina de funilaria e pintura. Então, quanto maior o ponto de equilíbrio, pior. Ou seja, quanto mais perto do final do mês, em dias úteis, menos dias eu vou ter para ganhar dinheiro. Então, neste caso específico, o que vai acontecer? Eu vou ter só 4 dias e meio úteis para ganhar dinheiro. Deu para entender? Então, amanhã, eu quero que você faça essa conta na sua oficina, porque o ponto de equilíbrio é essencial, ele é fundamental para que tudo dê certo. Agora, para ele funcionar bem, eu preciso ter informações confiáveis. E eu preciso monitorar todos os dias. O que significa monitorar todos os dias? Eu não sei que eu tenho que vender 3.714 por dia. Então, quando o dia de hoje acabar, eu tenho que analisar quanto que eu vendi. Se eu vendi os 3.714 ou mais, amanhã cedo eu ando pela oficina e falo, pessoal, ó, parabéns, conseguimos vender, atingimos nossa meta. Se eu não conseguir, eu tenho que sair na oficina inteira e falar, pessoal, preciso de ajuda, porque nós não conseguimos atingir a nossa meta. E a meta de venda diária, você precisa compartilhar com os seus funcionários. Você não pode deixar isso só na sua mão. Seus funcionários são corresponsáveis de te ajudar a melhorar cada vez mais o ponto de equilíbrio. Quanto mais para o meio do mês você conseguir trazer esse número de 17,5, melhor. Melhor. Isso significa que sua oficina está ficando mais equilibrada, que você tem mais tempo em dias úteis para ganhar dinheiro. Deu para entender o ponto de equilíbrio? Vamos fazer amanhã na nossa oficina? Bom, então agora a gente vai continuar pensando em outros indicadores. De novo, né? Vamos lembrar que indicador é alguma coisa que eu possa medir o resultado. No ponto de equilíbrio, eu vou medir se eu consigo vender o que precisa ser vendido para eu pagar minhas contas e sobrar dinheiro. E o DRE? DRE é demonstrativo de resultado. Significa que eu estou apresentando, que eu estou demonstrando os resultados de um período definido, teoricamente por você. Então, ele vai mostrar a movimentação da oficina. Toda a movimentação de entrada e de saída, de entradas de receitas e de saídas de receitas. Ou seja, o DRE é uma foto da oficina, uma fotografia da oficina. Não dá para trabalhar na oficina e não ter mais esse demonstrativo de resultados. E aí, se você ainda não sabe ou ficou com dificuldade de entender o que é o DRE, o pessoal vai mudar aqui o slide para mim e a gente vai explicar com mais detalhes ainda. Vamos passando aí, por gentileza. Pode passar mais um. Isso, e mais um. O DRE, ele apresenta, pode passar até o final dessa tela. O DRE apresenta, através do plano de contas, se a oficina está gerando lucro ou prejuízo. O DRE, ele mostra para você se a sua oficina está dando dinheiro ou não. O DRE ajuda você a monitorar a saúde financeira. E, principalmente, o DRE está ligado diretamente ao fluxo de caixa. E aí, só para não deixar passar batido, o fluxo, quando eu falo em plano de contas, para cada um poder entender e não ficar perdido, né, Fábio? Mas o que é plano de contas, né? E aí o pessoal aí pode
dar mais 2 entre aí, porque ainda tem mais 2 frasezinhas pequenininhas para a gente trabalhar aí. Plano de contas, todo mundo já ouviu falar em plano de contas contábil, mas plano de contas gerencial é aquele que você define as contas da sua empresa, de receitas e de despesas. Então, para ficar fácil, eu vou definir uma conta de despesa chamada funcionários. Dentro desta conta despesa funcionários, colocar, por exemplo, salários, INSS, FGTS, 13º, férias. Isso é criar um plano de contas, tá bom? A Texaco também vai disponibilizar um plano de contas modelo próprio para a oficina para ajudar você. Se você tiver dúvida, ela vai disponibilizar numa planilha também de Excel para ajudar e você conseguir entender melhor como trabalhar e implantar o plano de contas na sua oficina. O DRE precisa de acompanhamento diário e ele é essencial para o sucesso da oficina. Bom, só para a gente poder ver um exemplo aqui de DRE e vocês não ficarem tão, né, Fábio, você falou, mas eu não consegui entender o que ainda, não consegui visualizar o que é o plano de contas. Então, o pessoal vai mudar de tela aqui para mim e a gente vai conseguir visualizar. Põe na tela cheia, por favor. Vamos lá. Aqui é um modelo de DRE, onde a gente consegue visualizar os custos fixos, onde a gente consegue visualizar os custos variáveis, e isso vai nos dar uma ideia do que é um DRE, que é um demonstrativo, uma demonstração de resultados. Então, eu vou ter todos os valores de receita, todos os valores de despesa, e embaixo, no meu relatório, eu vou ter uma ideia do que sobrou, do ponto de equilíbrio, de como que está a margem de contribuição, de como que estão todas as despesas operacionais, ou seja, o DRE vai me dar uma visualização bem legal da minha oficina. Vamos caminhar mais um pouquinho agora? Bom, falamos sobre ponto de equilíbrio, falamos sobre DRE, agora vamos falar sobre fluxo de caixa. Fluxo de caixa, que é um outro indicador importante, é o dinheiro que entra e sai da sua oficina por um período de tempo. Então, eu posso olhar o fluxo de caixa para trás e posso olhar o fluxo de caixa para frente. O fluxo de caixa pode me dar uma visão do que eu tenho que pagar e receber nas próximas semanas, nos próximos dias. Todo mundo que me conhece sabe que eu visito muitas oficinas e eu conheço poucas que trabalham o fluxo de caixa no dia a dia. Por isso, vou mais uma vez reforçar para vocês, o fluxo de caixa é essencial para a sobrevivência da oficina. E para entender e ilustrar melhor o que é um fluxo de caixa, pensa nele como um tanque de água. Uma caixa d'água bem grande. Se entra mais água do que sai, você sempre vai ter água suficiente. Ou seja, o seu fluxo de caixa sempre vai ser positivo. Deu para entender como é que é fácil agora de você conseguir visualizar a questão e a importância do fluxo de caixa? É o fluxo de caixa que vai te mostrar se está entrando mais água, ou seja, se está entrando mais dinheiro do que está saindo na sua oficina. Bom, para a gente poder falar um pouquinho ainda sobre o fluxo de caixa, nós vamos caminhar um pouquinho mais, mudar de slide aqui, vamos colocar em tela maior, só esperar o pessoal mudar aqui. Vamos passar o slide aqui, próximo. Vamos lá. Isso, pode caminhar com mais alguns passos aí. Isso, mais um. Isso. Bom, para a gente entender o fluxo de caixa e começar a pensar em fluxo de caixa, a gente precisa verificar o saldo inicial da nossa empresa. Então, qual que é o saldo? Qual que é o valor que eu tenho? Porque é a partir dele que eu começo a fazer o fluxo de caixa. Preciso classificar todas as receitas e despesas
Mais uma vez, aqui entra o plano de contas. E preciso registrar todas as entradas de caixa dentro de um determinado período e todas as saídas. Ou seja, Fabio, você falou entrada e saída de caixa, eu não entendi. Olha, vai ficar simples. Se você for numa padaria e comprar uma Coca-Cola com o dinheiro da empresa, ela tem que entrar, o dinheiro que você, a notinha que você pagou a Coca-Cola, tem que entrar na saída, na despesa. E você recebeu, você foi um carro na sua oficina, você trocou uma lâmpada de R$ 5, e o cara te pagou em dinheiro, o cliente pagou em dinheiro, ele tem que entrar contabilizado. Só assim você consegue fazer funcionar e funcionar bem. E aí, pode passar mais um aqui, a gente vai para o passo 5, que a gente sempre tem que manter as informações confiáveis. Por isso, tem que ter alguém na sua oficina. Eu sempre falo que o dono de oficina ele tem que tirar um tempo do dia para analisar os relatórios e os indicadores. Porém, quem vai operacionalizar o fluxo certamente não pode ser o dono. Tem que ser a sua funcionária, tem que ser a sua esposa, o seu filho ou a sua filha. Lembre-se, você, dono de oficina, precisa entender do que eu estou falando. E aí eu trouxe agora um gráfico que vai ficar fácil de vocês conseguirem visualizar. Põe na tela cheia, por favor. Aqui dá para ver um fluxo de caixa de um período que pega de abril a junho. E aqui a gente consegue ver um fluxo de caixa desequilibrado, né? Esse fluxo de caixa, quando ele está desequilibrado, ele mostra essas linhas do jeito que está aparecendo aqui. Ou seja, a gente não consegue ter equilíbrio entre o recebimento, que é a linha azul, e o pagamento, que é a linha laranja. Um fluxo de caixa. E aí, o que acontece? Que acontece na maioria das nossas oficinas? Quando eu fecho o mês, eu vejo que eu tinha dinheiro para pagar tudo que eu tinha que pagar. Mas eu não consigo pagar tudo em dia. Por que eu não consigo pagar tudo em dia? Porque naquele dia que eu preciso pagar, por exemplo, a folha de pagamento, o imposto, ou o adiantamento de salário, ou um valor, um boleto maior de peças, eu não tenho dinheiro. Às vezes eu vou ter o dinheiro 2 ou 3 dias depois. Exatamente isso é o fluxo de caixa. Então, acho que ficou fácil de você conseguir entender também a importância de você conseguir visualizar se você vai ter dinheiro ou não. O fluxo de caixa te mostra se você vai ter dinheiro ou não para pagar as contas naquele dia. E isso ajuda a você a trabalhar melhor com os seus fornecedores ou até dos custos fixos, alterando algumas datas de vencimento para poder dar conta de pagar o que precisa ser pago. Bom, vamos caminhar mais um pouquinho e aí eu vou falar sobre os indicadores de prazo médio de pagamento e recebimento. Mas antes de eu falar sobre esses indicadores de prazo médio de pagamento e de recebimento, eu quero falar rapidamente sobre os brindes. Acharam que eu tinha esquecido, né? A Texaco vai fazer um sorteio de 5 kits Texaco e 5 kits churrasco. Os 5 kits churrasco, ele compõe de faca e garfo para churrasco. E o kit Texaco é um boné na cor vermelha ou preta, um carregador portátil, um kit de descanso de copo e uma caneta. Eu, no finalzinho, vou fazer 2 perguntas e as 5 primeiras pessoas que responderem de forma completa no chat vai ganhar. Então, olha, guarda isso, hein? No finalzinho, eu vou fazer 2 perguntas, as 5 respostas corretas primeiras, mas tem que ser respostas completas, hein? Vocês vão receber os brindes que a gente vai sortear aqui. E aí, aqueles que forem sorteados, depois eu vou passar um número de telefone para vocês mandarem os dados no chat. Então, não esquece não, porque eu quero que todo mundo aí possa estar ganhando um brinde, ser muito legal. Deixar muito legal, vale muito a pena. Vamos continuar então, vamos falar de prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento. Bom, quando a gente fala em prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento, é muito fácil de entender. Prazo médio de pagamento comparado com o prazo médio de recebimento
vai possibilitar qualquer empresa, qualquer oficina, saber se está comprando bem e saber se está vendendo bem. Mais do que isso, ela vai conseguir analisar e monitorar esses dois indicadores. Isso vai ajudar a oficina a negociar melhor com os seus clientes e com os seus fornecedores. Significa que, às vezes, você está comprando peças para pagar em 3 vezes, mas está parcelando para o seu cliente em 5 vezes. Ou, às vezes, você está dando para o seu cliente que você está comendo parte do lucro. Então, você não pode dar aquele desconto. E aí, quando eu analiso o prazo médio de pagamento de recebimento, eu também vou ter a influência do fluxo de caixa nesse processo. E aí eu trouxe também, vamos passar aqui, eu trouxe 2 exemplos também, bem simples. Coloca na tela cheia, por favor, de prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento, para facilitar a gente a entender. Então, neste caso aqui, é um relatório do Sistema Ultracar que eu trouxe, mas só para mostrar o seguinte, que nesse caso, essa oficina exemplo, ela tem um prazo médio de recebimento de 31 dias. Se está pouco ou se está muito, é outra análise que a gente vai fazer. Mas neste caso específico, eu estou comparando. Bom, eu tenho um prazo médio de recebimento de 31 dias. Agora, se eu passo o gráfico, vamos passar mais um gráfico, eu começo a olhar e vou entender que nesse gráfico, o prazo médio de pagamento está em 33 dias. Ou seja, eu estou pagando com 33 dias e estou recebendo com 31 dias. Agora, a análise que a gente faz é assim, quanto tempo de recebimento eu estiver, melhor. O prazo médio de recebimento sempre tem que ser menor e, teoricamente, bem menor do que o meu prazo médio de pagamento. Está dando para entender? Bom, então agora eu quero também trazer para vocês, vamos avançar um pouquinho mais aqui, que a gente está caminhando aqui para fechar o bate-papo todo nosso, e eu queria comparar com vocês oficinas que eu conheço, que pensam no futuro, e mesmo em tempos difíceis, fazem gestão, porque eles sabem que vale a pena fazer gestão. Então, eu quero comparar aquelas oficinas que fazem gestão financeira, trabalham a gestão financeira, com aquelas oficinas que não trabalham a gestão financeira. Então, eu vou trazer aqui um quadrinho para vocês, bem legal. Se puder, isso, coloque em tela cheia que fica legal para a gente ver. Bom, as oficinas que fazem gestão financeira, as passagens dela, e vamos entender, passagem são aqueles carros que entram na sua oficina, são reparados e vão embora. Você recebe, não importa se é no cartão, no cheque, no dinheiro, e ele vai embora. E o que eu estou falando aqui é real, porque eu acompanho esses números das oficinas que utilizam o software Ultracar. As oficinas que fazem gestão financeira, elas já estão com o número de passagens crescendo gradativamente. Algumas delas já estão recuperando, faltando aí 10% para recuperar o nível de passagens de antes da crise. Outras já estão com as passagens já bem equilibradas. Podia voltar de novo para a tela maior, gente? Fica mais fácil do pessoal de comparação que eu estou fazendo aqui. Legal. Oficina de gestão financeira, ela ainda não conseguiu recuperar. Está dando para entender aquilo que eu falei no começo dessa aula nossa, quando eu falei assim, algumas oficinas vão sair, todos vão sair machucados, mas uns vão sair mais e outros vão sair menos. O faturamento. O que é faturamento? Faturamento é tudo que você vendeu dentro de um determinado período, ou seja, dentro de um mês. Então, as oficinas que trabalham a gestão financeira já estão começando a estabilizar o faturamento, ou seja, o faturamento já está mais equilibrado. As oficinas que não trabalham gestão financeira, o faturamento ainda está muito ruim. As despesas das oficinas que fazem gestão financeira já está em dia e controlado. E elas estão aproveitando das medidas provisórias que, neste momento, não pagar a guia da DAS, que vence todo dia 20, e a guia do FGTS, que é 8% em cima do salário dos seus funcionários, que você paga junto com a folha de pagamento. Esses 2 impostos, você está podendo prorrogar lá para frente. Bom, mas a oficina que não faz gestão financeira,
não sabe de onde mais vai dinheiro, porque o dinheiro já acabou. Bom, quando a gente olha isso e faz ainda a comparação, em 2021, essas oficinas vão estar trabalhando a pleno vapor e vão estar crescendo. E as oficinas que não trabalham financeira vão fechar. E olha, eu falo isso com muita certeza do que eu estou falando, com muita certeza. Então, se você não quer fechar, a partir de amanhã, comece a trabalhar esses dores que eu passei, fluxo de caixa, DRE, pontos de equilíbrio, comparar o prazo médio de pagamento com o prazo médio de recebimento. Você vai ver como que isso vai mudar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Vamos caminhar agora mais um pouquinho. E aí, agora, eu quero passar algumas orientações para vocês, né? Para a gente fechar a gestão financeira e já começar a pensar na aula da semana que vem. Bom, gestão financeira. Pense lá na frente. Quando tudo passar, onde você vai querer estar? Sempre aparecem crises políticas, econômicas, financeiras, etc. Onde você vai querer estar? Pessoal, se vocês puderem deixar na tela cheia, vai ser bem legal agora nesse finalzinho. Onde você vai querer estar? Pensa nisso. Eu vou querer estar daquele lado direito do slide anterior, onde as oficinas já vão caminhar para o fechamento, ou eu vou querer caminhar a todo vapor? Ou se eu quiser caminhar a todo vapor, ainda dá tempo. Fábio, eu nunca mexi com ponto de equilíbrio, não tem problema, ainda dá tempo. Ainda tem tempo para a gente caminhar nesse sentido. Bom, vamos caminhar para mais uma orientação aqui. Avalie os indicadores com regularidade, todos os dias, sem exceção. Não adianta fazer esse mês e depois não fazer mais. Gestão é regularidade. Todos os dias eu preciso ver se eu a meta diária. O valor da meta diária tem que estar lá perto de onde seu pessoal bate ponto. Tem que estar num lugar visível da oficina. E todos os dias você tem que colocar lá qual que é a meta e se passou da meta ou não. Todo mundo tem que saber. Indicador é isso. Hoje é o dia de ontem. Eu tenho que analisar todos os dias. Por isso, a importância do dono da oficina tirar um pedacinho do dia para fazer análise, pelo menos desses indicadores que eu estou passando. Bom, se você não fizer isso, não tenha dúvida, a sua oficina vai para a UTI. E tirar uma oficina da UTI é muito difícil. É muito difícil. Às vezes, só a gestão não vai te ajudar a tirar a oficina da UTI. Você vai precisar recuperar uma série de fatores, como clientes, como funcionários, como produção, e aí é mais difícil. Bom, eu tenho mais 4 orientações para passar para todos nós aqui. Vamos lá? Prepare-se para o futuro, porque preparar para o futuro é aceitar que a gestão financeira é o que vai dar vida e muitas vezes, ou às vezes, sobrevida à sua oficina. Você quer caminhar firme, você quer caminhar forte, lembre-se do que eu vou falar agora. É a gestão financeira que movimenta todas as outras gestões. É a gestão financeira que impulsiona a gestão da produção, a gestão da produtividade, a gestão do pátio, a gestão da qualidade e vai por aí afora. Bom, mais uma orientação para a gente fechar. Esteja atento às mudanças dos indicadores. Por isso, sempre compare o deste mês com o dos meses passados, o de hoje com o de ontem. Acho que já é a 3ª ou 4ª vez que eu falei isso, mas eu quis colocar aqui para vocês entenderem a importância e a necessidade de sempre comparar um indicador com outro. Indicador é isso, né? Quando eu consigo medir, quando eu consigo comparar o resultado que eu estou vendo hoje com o resultado que eu tinha. Vamos lá? Busque engajamento da sua equipe, pois é com o conhecimento da meta de venda diária que a empresa cresce. Lembre-se, você, indicadores que eu passei da gestão financeira, você querer trabalhar e implantar sozinho, o resultado não vai ser bom. O Fábio, minha oficina tem um funcionário, busque engajamento dele. Fábio, minha oficina tem 12 funcionários, tem que buscar engajamento dos 12.
os 12 funcionários, mais os seus administrativos, produtivos, têm que estar engajados a atingir a meta de venda diária. Ela é tudo na sua vida. E olha, não vamos deixar para olhar a meta no final do mês, porque já passou. A meta de hoje, eu valido hoje no final do dia ou amanhã de manhã cedinho. Combinado? Vamos caminhar aqui. Para finalizar, a gestão financeira é um conjunto de procedimentos administrativos que envolve planejamento, análise e controle das atividades financeiras da oficina. Por isso, as informações sempre têm que ser confiáveis. E eu quis reforçar duas palavrinhas fortes aqui. Quero reforçar: planejamento e confiável. Nenhum resultado, nenhum indicador vai trazer o resultado que a oficina espera se a informação que você estiver levantando não for confiável. E para fazer isso virar rotina, você tem que planejar. Não adianta querer sair daqui e falar assim, amanhã eu vou fazer. Você começa a fazer, primeiro cliente que chega, primeiro carro que dá um problema, você para e larga tudo. Você tem que escolher um horário do dia, separar esse horário e todos os dias, com regularidade, fazer a análise que você precisa fazer. Bom, esse pode passar o slide. Esse é o caminho. Pode deixar em tela cheia, por favor. Esse é o caminho para que vocês trabalhem e implantem a gestão financeira na sua oficina. Aqui estão as redes sociais do Texaco e as minhas redes sociais. No Instagram eu falo muito de gestão, então me sigam lá no Instagram. No YouTube eu tenho um canal de gestão para oficinas específico para gestão. Vários vídeos, vários conteúdos de gestão, inclusive com cada um desses indicadores que também vão te ajudar a trabalhar mais e a fazer as coisas acontecerem. Bom, eu queria ver se vocês têm dúvidas. A gente tem então eu vou estar à disposição para responder ou para conversar com vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, fiquem à vontade para falar comigo aqui, que a gente vai estar tentando responder enfim. E daqui a pouquinho, assim que eu responder uma dúvida que o pessoal tiver, eu vou estar fazendo as duas perguntas para o sorteio. Combinado? Então, olha, não deixem de seguir a Texaco nas redes sociais, não deixem de me seguir nas redes sociais. E, ó, a gente tem mais 7 aulas ainda, e cada uma mais legal que a outra, tá bom? Vamos ver. As vendas a prazo entram como receita na venda ou no recebimento para fins do ponto de equilíbrio? Vamos lá. No ponto de equilíbrio, entra tudo que você vendeu e entra tudo que você comprou, independente se você já pagou ou não. Então, você levanta o custo fixo do período e aí sim você vai conseguir trabalhar ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é isso. É tudo que você definiu como custo fixo do mês e como custo variável. Ele começa aí. A gente começa a analisar o custo fixo e o custo variável, a gente vai começar a visualizar melhor esses números da nossa oficina. Então, se eu comprei hoje, você vai contabilizar esses R$1.000 no custo variável do mês. Deu para entender? Você não vai contabilizar as parcelas, não. Porque a gente avalia o custo fixo e o custo variável e o ponto de equilíbrio sempre no final de cada mês para a gente preparar o mês que vai começar. Combinado? Deu para responder? O pessoal está falando um punhado de coisa aqui. Uma aqui, o Wellington está falando aqui. A meta de venda tem que fazer todos os dias, ou seja, a meta é diferente de todo. Não, Wellington, não. A meta de venda diária, ela é sempre no final do mês, baseada nos dias do mês que está começando e nos números do mês que eu terminei de fechar. Então, eu vou pegar
custo fixo e o custo variável do mês. Vamos imaginar que hoje, em vez de ser dia 8 de julho, fosse dia 1º de julho. Eu ia pegar todo o custo fixo do mês de junho, todo o custo variável do mês de junho e encontrar o custo. Ia pegar a quantidade de dias úteis de julho e aí eu vou pegar o valor do custo do mês de junho, dividir pela quantidade de dias úteis do mês de julho e aí eu vou ter a meta de venda diária do mês de julho. Lembrando que nesse número eu preciso acrescentar a margem. Beleza? Agora deu para entender, né? Célia está perguntando, aí pulou aqui, Célia estava me perguntando alguma coisa. Para classificar os custos, devo usar o regime de competência? Sim, o regime de competência, Célia. Não é interessante separar custo de despesa? Aí é um outro detalhe que a gente vai entrar e o tempo não permitia eu explicar detalhadamente como que a gente consegue enxergar separadamente custo e despesa. Então, nesse momento, a gente lembra que custo fixo são todas as despesas, tudo aquilo que eu pago durante o mês, e custo variável, a mesma coisa, entendendo separadamente o que é custo fixo e o que é custo variável. O Fábio está perguntando assim: eu tenho oficina há uns 20 anos e trabalho sozinho. Deve estipular um salário para mim? Fábio, essencial, essencial. Guarda isso, é essencial. Todo funcionário e o dono tem um salário chamado prolabore. O salário do dono tem que fazer parte do custo fixo da oficina. O salário do dono faz parte do custo fixo da oficina. Guardem isso, hein, gente? O salário do dono da oficina, que chama prolabore, faz parte do custo fixo. E você só ganha mais. O que tem que ter no salário? Qual que é o salário para o dono? É aquilo que te cobre os custos pessoais seu. Agora, se você quiser comprar um terreno, se você quiser comprar um carro novo, se você quiser comprar qualquer outra coisa, não é do prolabore, é do resultado, ou seja, do lucro que a empresa vai te dar. Combinado? Bom, eu vou escolher mais uma pergunta, mas vou falar para vocês, hein? Todas as perguntas aqui a gente vai responder. Todas elas. A questão nossa de tempo aqui não me permite falar demais. Falar demais não, porque eu falo demais, né? Mas eu respondo e eu gosto de conversar muito. Bom, deixa eu fazer coisa diferente. Vamos fazer a primeira pergunta aqui para os primeiros que responder? Vamos lá? Então, a primeira pergunta é muito fácil, hein, gente? Os 5 primeiros que responderem certinho vão receber o kit churrasco. Combinado? É isso mesmo? Kit churrasco. Vamos lá. Quais os principais indicadores da gestão financeira? Quais os principais indicadores da gestão financeira? O pessoal da Texaco está ajudando a acompanhar aí. Coloquem aqui. Os 5 primeiros vão ganhar o kit churrasco. Vamos ver quem coloca. Quais os principais indicadores da gestão financeira? Quem colocar aqui no chat, os 5 primeiros, a resposta tem que estar completa. Vai o kit churrasco da Texaco. Vamos lá? Quem mais? Tem que colocar todos, não pode colocar picado. Tem que colocar todos. Alguns já colocaram, mas está faltando. Ó, tá rápido demais. O Jean colocou, mas ainda falta, Jean. Pessoal, eu falei de todos agora, hein? Vou dar uma dica aqui, ó. Todo mundo está colocando. A 10, eu não consigo parar aqui para ler. A 10. Ai, caramba, não consigo parar para ler aqui. Bom, já achei 1, 2, 3,
4, 5. Fechou, 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 fechou. Essa é a primeira. Já fechou a primeira, já fechou a primeira. Já encontrei os 5 aqui. Legal? Vamos para a segunda pergunta? A segunda pergunta vai ser o kit Texaco. Então, quem responder agora vai conseguir, vai ganhar os seus, vão ter o kit Texaco. Ó, essa pergunta é muito fácil, hein? Muito fácil. Eu falei agora por ela, o que significa. Ah, fala os nomes de quem ganhou. Espera aí, fala o nome de quem ganhou. Deixa eu voltar aqui. Puxando a orelha aqui. Pessoal, só para um pouquinho aqui, que eu tenho que voltar aqui. O pessoal colocou muita coisa. A Célia Regina, eu vou procurar aqui a Debid, é a segunda. A 2, eu preciso falar, me dá um puxão de orelha aqui. Fala quem ganhou, colocar em letra maiúscula aqui, hein? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Espera aí, gente. Nossa, é muita coisa para olhar, gente. Bom, falei os dois. Vocês guardem o nome aí, pessoal. Pessoal do Texaco. Ah, espera aí que nós vamos chegar lá. O Kleber Augusto, terceiro. A Mariana B. E falta mais um que eu estou pegando de baixo para cima. Opa, peraí. E o Armêndio Amaral Brito. Esses são os 5 que ganharam. Posso fazer a segunda pergunta agora? Então vamos lá. Segunda pergunta, que é o kit Texaco. O que significa, depois que nos falar os nomes, diz para eles entrarem em contato. Ah, pessoal, verdade, ó. Esses nomes que eu acabei de falar, anota um telefone aí. 11 99349 1684. Vou repetir, hein? 11 99349 1684. Esses nomes que eu citei agora precisam mandar via WhatsApp desse número os dados pessoais para poder receber. A Sibeli está me perguntando, Mariana Berreta, Berretta. Combinado? Posso fazer a segunda pergunta agora? Então vamos lá, hein, gente? Essa é muito simples, hein? Segunda pergunta é fácil. Mas tem que estar, a resposta tem que ser certinha, hein? O que significa fluxo de caixa? Os 5 primeiros ganham o kit Texaco. O que significa fluxo de caixa? E eu dei uma definição de fluxo de caixa muito simples, hein? Mas muito simples. Então, vamos colocar. Já estou vendo aqui. A live vai ficar gravada? Vai. Daqui uns 2 dias vai estar sendo liberado. Vamos lá? Brenda dos Santos. Já está certo. Eu não consigo ler, gente. Sensacional. Tudo 500. Deu, fechou. Já teve gente que já respondeu. Respondeu já.
Pode parar, não me manda mais. Deixa eu ler os 5 aqui, senão eu não consigo. Muito legal, viu? Muito feliz aqui de ver que vocês estão assimilando ao que a gente está passando. Mas vou pedir um favor para vocês, gente. Para me colocar aqui no chat, senão eu não consigo ler. Só um minutinho, por favor. Deixa eu ver aqui. Espera aí, só um pouquinho. Agora eu preciso ler o nome dos 5 aqui que ganharam o kit. Agora a aula, nossa, ao final de aula vai ter isso daí. Tá? Vai ter o sorteio. Muito legal, fico muito feliz, porque quando vocês fazem isso, significa que vocês estão prestando bastante atenção. Bom, o nome eu já falei, da Brenda. Peraí, só para eu não errar aqui, né? Senão eu posso pular alguém e eu não quero pular ninguém. Só um segundinho. Gente, ainda aí eu não consigo, eu começo a passar e vai rodando a tela. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Já estou chegando lá. Pronto, agora eu já estou chegando aqui para poder falar. É o Lucas Barnabé dos Santos, não sei, Lucas, desculpa, mas tem um símbolo aqui que eu não consigo ler seu nome direito. O Washington Matsumoto, 3. O Et Santana Costa. E Leonardo Dantas Nascimento. Os 5 estão aí. Combinado? Muito legal, viu, pessoal? Olha, estou muito feliz. Mais uma vez. Pessoal, coloca de novo a tela cheia, por favor. Não, com o último slide. Isso, coloca a tela cheia aí. Tá, a leitura ainda não está. Pessoal, sigam as Texacs nas redes sociais. Me sigam nas redes sociais. Nós vamos estar disponibilizando uma avaliação com algumas perguntas para você responder. Respondendo todas as perguntas certinhas, você vai receber um certificado exclusivo da Texaco. E já se preparem para a próxima quarta-feira. A gente vai estar bombando, porque a gente vai estar falando de 2 coisas muito importantes. A gente vai estar falando do relacionamento e engajamento na perspectiva atual do mercado. E nesse meio, eu vou estar falando sobre horas trabalhadas. Como é que a gente faz para encontrar as horas trabalhadas? Pessoal, olha, muito obrigado. Fiquem com Deus. Gestão acima de tudo. E amanhã começar a colocar em prática. Se perdeu ou se não vai lembrar de alguma coisa, acessa depois Oficinas do Futuro, aqui no site da Texaco, da Oficinas do Futuro, que vai estar disponível. Se eu não me engano, daqui a 2 ou 3 dias o pessoal já vai estar disponibilizando. E aí você pode assistir quantas vezes você quiser. Combinado? Pessoal, estão pedindo para eu falar mais do telefone. As pessoas que foram sorteadas, hein? Guarda isso. Anota esse número: 11 9 9349 1684. Se você não mandar um WhatsApp com seus dados, não tem como a Texaco enviar para você o brinde que você ganhou. O pessoal da Texaco já anotou todos os que eu falei aqui. Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa semana, bastante gestão financeira para a gente passar esse momento difícil e ganhar muito dinheiro. Tchau!